Ondas feministas. No ano de 1968, uma feminista escreveu um artigo no jornal New York Times, nos Estados Unidos, com o título A Segunda Onda Feminista. No texto, ela fazia referência à luta de milhares de mulheres pelo direito de votar no final do século XIX e início do século XX, como uma espécie de onda de feminismo, e anunciava que outra havia se formado ou estava em formação. Passaram-se algumas décadas e foi publicado o ensaio Tornando-se a Terceira Onda, na qual defendia-se que as lutas feministas estavam longe de acabar e comprometia-se em seguir com elas. A metáfora das ondas consolidou então como forma de nomear momentos de grande mobilização feministas. Inicialmente, as narrativas sobre as ondas privilegiaram a ação de feministas brancas da classe média estadunidense e ativistas brancas inglesas e francesas. Ou pelo menos essas foram as narrativas que mais espalharam. E elas podem e devem ser contestadas, como veremos, uma vez que oculta a forte atuação das mulheres da classe operária e das mulheres negras. Para dar apenas dois exemplos, dentro e fora dos limites fronteiriços desses países, sem elas, as ondas não teriam sido realmente ondas, pois não haveria força suficiente para fazer a pressão necessária, nem as mudanças que elas reivindicavam. Por muito tempo, a metáfora da onda ela foi usada para dar visibilidade a certas pautas ou momentos históricos específicos. Tais momentos representariam o ponto alto ou de maior força de cada onda. No entanto, assim como uma onda marítima é formada por um conjunto de fenômenos, podemos pensar as ondas do feminismo de maneira mais orgânica e não como algo que desponta repentinamente na realidade social e certo tempo depois desaparece. Podemos pensá-lo de maneira mais contínua, gerada pela ação de milhares de mulheres de diferentes locais, etnias, de gerações e visões de mundos diferentes. E desta maneira é que a gente pode tratar as ondas feministas. Podemos, por exemplo, abordar a temática das ondas partindo de diversos pontos questionados, inclusive quem foram suas protagonistas, em quais locais despontaram, qual o tempo histórico com as quais demandas e qual a duração de cada uma. As respostas elas não são simples e são constantemente enriquecidas com novos dados e novas narrativas oriundas de pesquisas e discussões feministas. Existe um estudo mais amplo das lutas feministas pelo mundo e ao longo do tempo nos mostra que mulheres de variadas etnias e classes, de diferentes gerações, de diferentes nacionalidades, de diferentes orientação sexual, de diferente constituição física, entre outras características, estiveram em diálogo umas com as outras ao longo dos séculos, embora nem sempre tenham articulado o mesmo conjunto de prioridades ou concordado entre si. Além disso, uma variedade de perspectiva marcou ou ainda marca o que chamamos de feminismo, uma vez que as suas protagonistas enfrentaram variadas formas de opressão e de marginalização. Nenhuma onda ela se formou por conta de uma única perspectiva ou por meio de uma ação de um único grupo, ainda que em algum momento vários grupos de mulheres tenham decidido lutar em conjunto para potencializar algum ponto presente em suas pautas. Este é considerado o caso das manifestações sufragistas que aconteceram no final do século XIX e XX,
Muitos dos grupos que impulsionaram as manifestações formaram-se na segunda metade do século XIX e ganharam as ruas em vários países dali em diante. Em geral, a gente pode afirmar que o Ocidente ele vivenciou pelo menos três momentos de grande movimentação e articulação feminista, não restrita a um único espaço geográfico, e que até poderiam ser chamadas de ondas feministas. Em uma perspectiva mais global, as primeiras dessas ondas formou-se na segunda metade do século XIX em diferentes países, impulsionando inúmeras demandas até o início da Primeira Guerra Mundial, quando milhares de mulheres viram-se obrigadas a lidar com a devastação, com os problemas gerados pelos contextos da guerra. A segunda onda despontou em meados da década de 60, intensificando na década de 70 e se espalhando por vários contextos sociais nas décadas que vieram a seguir. Já a terceira onda, existe controvérsia sobre sua periodização e caracterização. Essa controvérsia implica na existência ou não de uma quarta onda. De qualquer forma, no início do século XXI, tornou-se perceptível em vários pontos do globo uma nova onda feminista, seja ela a terceira ou a quarta, não importa, e cujos efeitos, os rumos ainda não são de todos conhecidos.